Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trabalhar com a propriedade ampliar de uma caixa de texto no relatório do Access. Então aqui eu tenho um relatório, como você observa é uma lista, ela tem um campo que tem mais dados do que os demais. Então nesse campo você vai utilizar várias linhas para poder exibir o conteúdo dele. Então vou aproximar aqui, você observa, olha, esse campo características é o campo alvo da nossa aula aqui no caso. Ele tem que ser utilizado a propriedade ampliar para poder exibir o conteúdo completo que existe nele. No caso, você observa ele tem mais de uma linha. Então, no caso, os demais campos possuem apenas uma linha. Então, já existe um espaço definido para eles. Porém, esse campo ele tem mais de uma linha. Então, a gente vai aplicar a propriedade ampliar. Mas nesse caso específico, quando você aplica a propriedade ampliar, ele vai ampliar apenas para esse campo, no caso, e os demais vai continuar na mesma altura. Para não haver essa deformidade, então eu vou utilizar, vamos dizer que um arranjo aqui, eu vou fazer uma manobra aqui para poder fazer com que os demais campos, as demais caixas de texto, elas consigam acompanhar a mesma altura desse campo características. Como você observa que é um relatório comum, no caso, eu vou tratar nesse vídeo apenas desse assunto em específico. Bem, aqui eu tenho um arquivo já que possui uma tabela, essa tabela produto, com várias colunas, como você vê, e aqui tem um relatório já pré-definido que eu já criei ele. Então, para não perder tempo, eu já deixei ele nesse formato. Mas observe que o campo características ele não está exibindo todos os dados que existem nele. Os demais campos estão de acordo com o conteúdo. Se eu ampliar aqui essa largura, observe que todos os campos estão exibindo todos os dados, né? Menos o campo característico que possui mais dados do que está sendo exibido aqui na tela. Então, para poder resolver essa situação, eu vou colocar no modo design aqui no relatório e vou selecionar o campo características e na propriedades, aqui na guia formato eu vou utilizar a propriedade que está na parte inferior, rolando aqui a barra de rolagem, ele está nessa posição aqui, olha. Pode ampliar, vou selecionar a opção sim, quer dizer, ele vai ampliar de acordo com o conteúdo que existe no campo. Quando eu vou colocar no modo visualização de dados, observe que agora ele está ampliando a altura do campo quando for necessário, né? No caso dessa linha aqui, a linha 6, ele não amplia, né? Porque não há necessidade. Então, quando há necessidade, ele, de acordo com o conteúdo, ele vai ampliar. Aqui no caso, ampliou para caber 4 linhas, aqui mais linhas do que 4, né? E assim ele funciona, né? Vai ampliar a altura. Mas observa que esse problema, no caso, os demais campos, as demais caixas de texto, elas não ampliaram, não seguiram o mesmo tamanho desse campo que eu ampliei. Se eu definir também a opção ampliar para esses campos, aqui no caso eu vou definir apenas para descrição, vou colocar como sim também, não vai ter efeito de nada, não vai ter alteração nenhuma, porque já foi exibido o conteúdo total desse campo. O conteúdo completo só é esse, no caso só até aqui. Então não tem necessidade de ampliar, né? Então não foi ampliado e por isso ele não segue o mesmo tamanho do campo características. Para resolver esse assunto, como eu disse no início do vídeo, então eu vou fazer aqui uma forma de um arranjo, né? Mesmo uma gambiarra que eu chamo assim. Então vou fazer o seguinte: o primeiro passo que eu vou fazer é selecionar esses campos que não eu vou tirar aqui a propriedade que eu ampliei para não ter problema, colocar como não, ou a propriedade, o valor da propriedade ampliado do campo descrição. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar esses campos que não amplia, né? Não tem necessidade disso. Então vou selecionar eles, vou aqui em formato, vou definir o preenchimento como transparente e o contorno também como transparente. Isso aqui eu vou fazer porque eu vou trabalhar com a sobreposição de campos. Eu vou fazer que você vai perceber.
Então vou colocar no modo visualização de novo, você vai ver que eles estão sem a borda e sem também o preenchimento branco, né? Se eu colocar aqui a cor azul no fundo, ele vai ficar da cor que é o fundo, porque ele está transparente. Então o campo está, no caso, eles são transparentes, né? Eu vou colocar aqui como branco, né? Padrão automático, né? Então eles não possuem fundo, tá transparente. Bem, o, vamos dizer assim, o macete aqui é você copiar esse campo, que ele vai sempre ampliar, então eu vou copiar ele, ó, segue a lógica, então eu vou copiar, vou definir a cor da fonte como branca, que é a cor do fundo do relatório aqui, ó. Então eu vou colocar como branca e deixar a borda dele normal e o fundo também. E aqui no caso eu vou alinhar ele de acordo com essa descrição. Vou fazer primeiro essa parte, olha, e vou jogar ele para cima. Vou fazer aqui bem devagar para poder não ficar confuso, né? Então ele está aqui, só que está sobrepondo o campo características. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dele e vou enviar ele para trás. Ele vai tanto para trás da característica como para trás da descrição. Aqui, se eu exibir agora os dados, observe que já seguiu a mesma altura, como se fosse a borda desse campo de descrição, só que na verdade é outro campo característico que eu copiei. E ele, no caso, aqui existe esse conteúdo, só que como está em branco e a cor do relatório é branca, então não vai ser perceptível, certo? Aqui, no caso do campo de descrição, ele continua na mesma altura dele, que só ocupa uma linha, certo? E assim eu vou fazendo, eu vou pegar o mesmo campo aqui, só selecionei os dois e vou, eu posso fazer do começo mesmo aqui, copiei, colei, vou levar para cá. Agora eu vou fazer a borda do campo ID, o mesmo procedimento, eu coloco a cor branca, certo? Jogo aqui, vou deixar ele na posição, eu posso até zerar aqui, no caso, a mesma altura do campo característico, alinhamento superior, e vou levar ele para trás, olha, enviar para trás, certo? Então eu já vou ter esse mesmo resultado, certo? Se eu deixasse a borda, igual você viu no começo, eu tirei a borda, né? Então se eu deixasse a borda automática aqui, por exemplo, observe o que aconteceu, olha, vai ficar essa linha que é a borda do campo de descrição. Então por isso que eu tirei a borda desse campo, né? Dos campos que vão ser ampliados de forma, vamos dizer assim, nessa manobra aqui, né? Então para mim não ficar copiando e colando toda vez, eu vou fazer o mesmo procedimento para esses três aqui, olha. Só que eu vou fazer de uma vez só, mais rápido agora. Vou colocar branco. Então eu vou pegar, copiar e colar três, né? Que são três aqui. Então vou mais ou menos deixar na posição aqui, olha. Vou fazer o alinhamento. Alinhar à direita do campo cor. Selecionando os dois, né? E aqui alinhar à direita do campo valor. Certo? E observa. Aqui no caso eu vou enviar ele para trás de tudo, né? Quando eu envio, para ele poder aparecer essa borda desse campo aqui, olha. Só que se eu enviar agora, quando eu enviar esse daqui para trás, ele vai ficar atrás desse daqui também. Porque quando eu envio para trás, ele envia para trás de todos. Então, no caso, não vai ficar legal, né? A borda não vai aparecer desses campos que vem depois. Então, o primeiro passo é o que? Vou enviar para trás esse daqui, que vai ser o que vai ficar sobre esse segundo e sobre esse terceiro. Então, para ficar certinho, eu vou enviar para trás. Ele ficou atrás de todos. Agora vai ser a vez desse. Enviar para trás. Observe. E esse aqui, por último, enviar para trás. Observe que ele está sobrepondo um ao outro. Aqui eu vou alinhar de acordo com a parte superior desse campo cor. Vai ser qualquer um. Esse aqui não foi, então alinho manualmente. E depois coloco, seleciono aqui e superior também. Agora vamos visualizar para ver se ficou certinho. Observe, tá tudo certo. Aqui no Axis não aparece porque às vezes nesse modo aqui de 100% ele não aparece, tipo um bug, mas se você colocar um pouco maior ele vai aparecer, olha, essa última borda que não estava sendo visível, né? E pronto, a jogada é essa, né? Então aqui a gente já
fez a questão da ampliação e também fizemos com que as bordas desses campos ela fosse ampliada de forma, vamos dizer assim, nessa manobra, né? Você viu que a borda seguiu o mesmo tamanho, porque aqui no Axis não é igual ao Excel que você ajusta uma, vai ajustando a linha toda, né? Aqui no caso é caixa de texto por caixa de texto, né? Cada uma ajustada de forma individual, vamos dizer assim, né? Outra situação aqui que eu quero demonstrar que próximo da propriedade ampliar, existe também a propriedade reduzir aqui, ó. Pode ampliar? Sim, né? Pode reduzir? Se eu colocar como sim, aqui não vamos ver efeito nessa propriedade reduzir. Não está sendo assim, vamos dizer, surtindo efeito, porque não tem por que ela reduzir. Mas por acaso eu vou lá na tabela e vou tirar essa linha aqui, só para dar um exemplo. Eu vou apagar esses dados aqui. Não é tirar a linha, eu vou apagar só o dado daquele campo características. Então, eu vou colocar no modo design e vou abrir novamente para você ver. Olha. Observe que quando a propriedade pode reduzir, ela está ativa, ela está sendo utilizada, como sim, né? O campo que não tem dados, ele vai ficar no tamanho, no caso vai ficar zerado a altura dele. Aqui apareceu essas duas linhas porque na verdade são os campos que a gente enviou para trás. No caso, esse daqui não está aparecendo nessa linha. O campo característico ele está zerado aqui, a altura dele. Então, como ele não aparece, vai aparecer quem está por trás dele. Que na verdade, se você tirar aqui, olha, está aparecendo esse daqui que é a borda do campo valor e essa daqui que é a borda do campo descrição, certo? Que na verdade é o campo característica que está sendo exibido. Olha aqui, ó, característica para poder haver esse efeito, né, igual a gente fez. Então, aí no caso nesse caso aqui não é bom utilizar a propriedade reduzir, né? Vamos deixar sempre como não. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu vou, se eu puder, eu vou responder.